Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e de cima deles tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos por tua palavra, pelo registro fidedigno dos teus atos no meio da história do teu povo, Pai. Te louvamos porque o Senhor preservou estes registros, a fim de que o teu povo fosse edificado em todas as eras. Te louvamos porque este registro chega até nós, e nós podemos perceber o teu poder, e podemos, ó Pai, perceber os pecados do teu povo no passado, e assim podemos ser advertidos, para que não andemos nos mesmos caminhos, Pai. Adverte-nos, portanto, exorta-nos, ó Pai, para que a tua palavra seja de fato a fonte da nossa exortação, Pai. Nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa dureza de coração, a nossa incapacidade mental de entender a tua palavra, a nossa dureza espiritual de resistirmos à tua exortação. Nesse sentido, nós pedimos que o Senhor amoleça o nosso coração, que o teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida, de modo que nós sejamos admoestados, que a tua
mensagem possa entrar em nossa mente, em nosso coração, e que os nossos corações, ó Pai, estejam prontos para recebê-la e para colocar em prática na nossa vida, Pai. Não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, mas abençoa-nos, Pai, para que nós saiamos daqui dispostos a fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos, agradecidos e humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto cronologicamente o desenvolvimento do reinado, da monarquia dividida em Israel, e temos visto que o reino do norte foi um rei em que todos os reis de Israel, o reino do norte, pecaram grandemente contra o nosso Deus. Nenhum dos reis do norte fez o que era reto diante do Senhor. Dentre os reis de Judá, os reis do sul, nós encontramos alguns que foram fiéis ao Senhor. O fato é que nós estamos agora diante de Acaz, que foi talvez o pior dos reis do reino do sul, o pior dos reis de Judá. Ele caiu em grandes pecados. A sua vida foi de pecaminosidade do começo até o final. E nós podemos destacar neste texto pelo menos 3 grandes pecados que o rei Acaz cometeu. E o primeiro deles foi a idolatria. O texto começa dizendo que no 17º ano de Peca, filho de Remalias, e aqui são referências de Israel, no sul começa a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. O texto diz, então, que Acaz era filho de Jotão. Jotão foi um rei bom diante de Deus, mas Acaz, seu filho, foi terrível. De fato, alguns dizem que Acaz foi o pior rei de Judá. Acaz, diz o texto, reinou em Judá, mas não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, nem seguiu o exemplo de Davi, seu ancestral. Ele começou a reinar muito jovem, aos 20 anos de idade ele começou a reinar. Reinou durante 16 anos, terminou seu reinado com 36. O verso 3 diz que ele andou no caminho dos reis de Israel. Note, ele era um rei de Judá, andando nos péssimos caminhos dos reis de Israel, e até queimou o seu filho como sacrifício. Então, ao invés de ele andar no caminho do rei Davi, ou no caminho dos bons reis de Judá, ele andou no caminho dos péssimos reis de Israel, e queimou o seu filho como sacrifício. Em 2 Crônicas 28:3, que é o texto paralelo, o cronista diz que ele queimou filhos. Note, Deus proibiu o seu povo, várias vezes, de oferecerem filhos como sacrifícios a alguns deuses. Esse sacrifício era feito pelas nações vizinhas. Havia essa forma de culto ao deus imaginário, o deus Moloque. Filhos eram oferecidos a este deus imaginário com a promessa falsa de que este Deus traria prosperidade. Qual era a lógica da transação? Você me oferece um dos teus filhos que eu te abençoo com prosperidade financeira. Talvez você já tenha visto isso em alguns filmes do passado. Um rei oferecendo um dos filhos ou uma das filhas com a promessa de poder e de riqueza, pois isso é muito antigo. Os filhos repetem o que acontecia no Antigo Testamento em muitas nações. O culto ao deus Moloque era exatamente assim. E Acaz, que era de Judá, uma nação do Senhor, ofereceu seus filhos como sacrifício, visando sua prosperidade financeira. O texto nos diz que ele fez isso segundo as abominações dos gentios. As nações que não eram de Deus praticavam este tipo de abominação. E olha Acaz, um homem da linhagem de Judá, copiando abominações que os gentios faziam. Diz o texto no verso 3, que foi então segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Foi por causa deste tipo de abominação que Deus retirou os povos, expulsou os povos daquelas nações quando da conquista de Josué. Quando Josué chega para dominar a terra prometida, os povos que estavam ali faziam esse tipo de coisa, e por isso eles foram lançados fora.
E agora Acaz está fazendo a mesma coisa. E o seu destino e o destino de Judá, adivinhe, será igual àquelas nações que foram lançadas fora. Diz o texto, verso 4, que também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Toda esta idolatria da época tinha como objetivo fertilidade. Eram os deuses da fertilidade, que eram deuses de prosperidade. Eram deuses de fertilidade na agricultura. A ideia era oferecer sacrifícios para que estes deuses imaginários mandassem chuvas, mandassem fertilidade. Então, meus irmãos, os tempos mudam e o amor ao dinheiro é o mesmo. Esta idolatria do passado é a mesma idolatria que impera hoje com a teologia da prosperidade. Quando alguns pregadores prometem, tragam as suas ofertas e Deus vai dar o dobro, o triplo, o quádruplo, e você vai ficar rico, dizem eles, porque você não foi feito para ser pobre, você é filho do rei, você não foi feito para ser cauda, mas cabeça, tirando o texto do contexto totalmente. Note que isso é antigo, meus irmãos. Esta idolatria tinha como objetivo este tipo de troca de prosperidade. Acaz, além disso, foi um infanticida, mata os seus filhos por causa da promessa de prosperidade. Meus irmãos, as coisas não mudam hoje. As pessoas que abortam filhos porque acham que filhos são muito caros, estão caindo no mesmo pecado. As pessoas que abortam os filhos porque querem um conforto financeiro, estão oferecendo os seus filhos como se oferecia a Moloque em troca de uma prosperidade econômica. Aliás, as clínicas de aborto hoje são os altares de Moloque do passado. A mesma coisa, onde os filhos são depositados ali para morrer. A idolatria de Acaz, então, o amor pelo dinheiro, chegou ao ponto de sacrificar a própria família. E hoje muitos sacrificam as suas famílias igualmente por amor ao dinheiro. São os homens que trabalham 12, 13, 14 horas, as mulheres que priorizam uma carreira em detrimento da família. São pessoas que estão sacrificando as suas famílias por amor ao dinheiro. O primeiro grande pecado de Acaz, então, foi esta idolatria, que tinha como objetivo prosperidade, amor ao dinheiro. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. A Bíblia nos diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Por que a avareza é idolatria? Porque a avareza é amor ao dinheiro, é o dinheiro sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. E dentre os pecados está justamente o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro. O autor aos Hebreus 13:5 nos disse: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O rei Acaz cometeu este grande pecado, uma idolatria relacionada com bens materiais, com amor ao dinheiro. Este é o seu primeiro grande pecado. O segundo é a falta de confiança em Deus. A partir do verso 5, nós vemos o embate que ocorreu com duas nações vindo para cima de Judá. Diz o texto então que Síria e o reino do norte, Israel, se uniram contra Judá. Veja o verso 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Síria e Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele.
Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então, meus irmãos, Síria, que era um inimigo antigo de Israel, juntou-se com o reino do norte e Israel, e eles se uniram contra Judá. E o que fez o rei Acás? Ao invés de se voltar a Deus, como outros reis de Judá tinham feito no passado, e pedir ajuda para Deus, ele enviou mensageiros a um outro inimigo, Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele foi buscar socorro na Assíria. Veja o verso 7. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Ele buscou ajuda num inimigo histórico do povo de Deus, a Assíria, e não apenas isso, ele traiu o seu Deus, dizendo que Tiglat-Pileser era o seu senhor e o seu pai. Ele disse: eu sou teu servo e teu filho. Meus irmãos, é muito grave alguém do povo de Deus olhar para o rei da Assíria e dizer: eu sou teu servo, eu sou teu filho. Deus era o Senhor de Judá, Deus era o pai de Judá. Como é que Acás diz para o rei dos inimigos: você é o meu pai e você é o meu Senhor? Então, além de buscar socorro fora de Deus, ele chamou o inimigo de Senhor e de Pai. Mas ele fez mais. Ele tomou prata e ouro que se achavam na casa do Senhor, verso 8, e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. Em outras palavras, ele saqueou a casa de Deus. Ele pegou coisas que não eram dele, que eram da casa de Deus. Ouro e prata da casa de Deus. Para fazer o quê? Para subornar o rei da Assíria. Tiglat-Pileser não viria de graça. Ele veio porque recebeu prata, ouro e os tesouros da casa do rei. Ele comprou o favor de Tiglat-Pileser, ele subornou o inimigo para que o inimigo viesse defendê-lo. Então, verso 9, o rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo de Quir e matou a Rezim. O rei da Síria veio e venceu a batalha. O exército da Síria era muito poderoso. Note que ele vem contra dois inimigos e ele vence a batalha. Mas Acás não confiou em Deus. Acás foi buscar ajuda com o inimigo. Ele deveria ter seguido o exemplo de reis de Judá que no passado passaram por circunstâncias muito difíceis. O rei Josafá, por exemplo. Lá em 2 Crônicas 20, nós lemos uma situação em que o rei Josafá viu a sua nação em apuros. E o que ele fez? Ele foi correndo buscar ajuda no inimigo? Não, ele buscou ajuda em Deus. 2 Crônicas 21 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E no verso 12 de 2 Crônicas 20, nós temos: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E o que aconteceu? Deus veio e livrou Josafá miraculosamente. Não precisou de exército nenhum para apoiar aquela guerra. Deus, com seu grande poder, fez com que a batalha fosse vencida. Mas note, Josafá ficou com medo, clamou ao Senhor, apregoou um jejum e fez esta oração tão bonita que no final diz: os nossos olhos estão postos em ti. Confiou no Senhor, e o Senhor veio, o Senhor dos exércitos, e venceu a batalha. Acás não fez nada disso, meus irmãos. Ele saiu correndo para buscar ajuda no inimigo.
trazendo para os nossos dias. Quando nós passamos por dificuldades e antes de buscarmos a Deus, nós saímos correndo para buscar ajuda em outros lugares, nós estamos agindo como o rei Acás. Corremos para os amigos, para os psicólogos, para conselheiros, ao invés de corrermos para Deus, ao invés de dobrarmos o nosso joelho e pedirmos que o Senhor nos socorra, nós cometemos o mesmo pecado que Acás. Nós lemos no culto que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. É para Ele que nós corremos em primeiro lugar, meus irmãos. Deus quer que nós confiemos em Deus, não na nossa conta bancária, não no nosso convênio médico, não no nosso sistema de previdência, seja privada, seja pública. A nossa confiança tem que estar em Deus. É Deus quem sustenta a nossa vida. Estes são meios muito paliativos que aparecem na nossa frente, mas não confie neles. Porque se você confiar demais neles, Deus pode tirá-los, para que Deus mostre em quem você deve confiar. E Ele já não fez muito disso, meus irmãos, com crentes que confiavam tanto nas riquezas e Deus retirou as riquezas, para que voltassem a confiar no Senhor. Então, o segundo grande pecado de Acás aqui foi a sua falta de confiança em Deus. Ele saiu correndo para pedir ajuda para o inimigo. E por fim, o terceiro grande pecado do rei Acás foi profanação. Na sequência do texto, diz que depois de vencida aquela batalha, Acás subiu até Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, talvez para agradecer a ajuda. E ele viu ali um altar que era da religião dos assírios, e ele ficou tão empolgado com aquele altar, isso está no verso 10, que ele enviou a planta e o modelo do altar lá para Judá, para o sacerdote Urias. Ele ficou impressionado com o altar da religião dos assírios. Tão impressionado que conseguiu a planta, conseguiu o modelo e mandou para Judá para que fosse reproduzido, para que fizesse um igual lá em Judá. Diz o verso 11 que Urias edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado. E assim o fez, o sacerdote, antes que o rei Acás viesse a Damasco. Quando o rei voltou da viagem, o altar estava bonitinho lá, pronto, segundo as especificações da planta e do modelo. Note, o sacerdote Urias, ao invés de barrar aquela loucura, porque ele era o responsável pela vida religiosa de Judá, ele obedeceu o rei sem questionar, ele simplesmente cumpriu as ordens. Ele poderia ter barrado, ele poderia ter esperado o rei chegar para dizer: rei, nós vamos construir um altar que é da religião dos assírios para colocar aqui no templo, vamos pensar melhor nisso. Ou ele poderia ter barrado, mas ele simplesmente obedeceu. E diz o texto, que no verso 12, que quando o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou, queimou o seu holocausto, sua oferta de manjares, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. A princípio parece que não tem nada errado aqui, porque pela descrição, ele não fez um culto assírio, ele fez um culto que parece um culto prescrito na Bíblia. Ele sacrificou, fez holocausto, queimou o holocausto, oferta de manjares, derramou a libação, aspergiu o sangue. O problema, meus irmãos, é que ele fez tudo isso num altar de outra religião, num altar assírio. E um outro problema é que ele fez tudo isso, ele não era o sacerdote era Urias. Ele mesmo fez um culto fabricado por ele mesmo, uma mistura profana de um altar de assírios, e agora ele faz a função de sacerdote e ele faz um culto ali misturado, uma mistura, uma profanação do culto ao Senhor. Diz o texto ainda que além desta mistura, ele pegou o altar de bronze, que era um altar, esse sim, aprovado por Deus, feito de acordo com as orientações de Deus, e tirou ele da casa do Senhor, tirou ele do templo.
e pôs de lado. O altar oficial, ordenado e construído de acordo com as prescrições de Deus, ele colocou de lado, porque na cabeça dele, ele tinha feito um altar melhor. Do verso 15 e 16, diz também que ele deu ordens ao sacerdote. Veja a inversão. Ordenou o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares, suas libações, todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Além dele ter assumido as vezes de sacerdote e ter feito tudo isso lá no altar profano, agora ele está dando ordens ao sacerdote de como o sacerdote deve efetuar os sacrifícios. Um culto totalmente corrompido, meus irmãos, totalmente misturado e bagunçado. Diz o texto no verso 16, que fez Urias o sacerdote segundo tudo o que o rei Acás lhe ordenara. Aqui nós temos uma ironia fina de quem escreveu o segundo livro dos reis. Onde está a ironia? Lá em Êxodo 40, verso 16, depois que Deus deu ordens para que o tabernáculo fosse construído, o texto diz: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Aqui o autor de Reis usa as mesmas palavras, só que para mostrar o desvio. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. No hebraico, as sentenças são semelhantes. Há uma ironia fina aqui do cronista, do escritor do segundo livro dos reis, em mostrar que enquanto no passado Moisés fez tudo quanto Deus havia ordenado, aqui Urias fez tudo quanto o rei Acás havia ordenado. Isso mostra que o que nós temos aqui já não é mais uma religião de Deus, autorizada por Deus. É uma mistura, é um culto da vontade, como o apóstolo Paulo falaria lá na frente em Colossenses. É um culto feito segundo a minha imaginação, segundo o meu gosto pessoal. Foi isso que Acás fez ali em Judá. Isso já havia acontecido em Israel, meus irmãos. Os irmãos se lembram que no começo da divisão dos reinos, Israel assumiu ali uma liturgia própria, os 2 bezerros, né, 2 centros de adoração, tudo errado, para que o povo não descesse até Judá. Pois agora, a mesma blasfêmia e a mesma profanação estão acontecendo em Judá, nas mãos do rei Acás. O texto mostra ainda que o rei ordenou muitas mudanças nos móveis do templo. Os versos 17 e 18 nos dão os detalhes dessas mudanças. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. O rei ordenou mudanças nos móveis do templo. E esta reforma que ele fez, ela é uma perversão do que Deus havia determinado. Mas o ápice da loucura está no final deste versículo, por causa do rei da Síria. Por que ele reformou o templo? Por causa do rei da Síria, para agradar o rei da Síria. Talvez quando o rei da Síria viesse visitar Judá, ele veria ali um culto meio parecido, né? Um mobiliário e um santuário um pouco parecido com o que havia lá em Damasco. Meus irmãos, a semelhança disso com os dias de hoje é impressionante. Muitos pastores, não por causa do rei da Síria, mas por causa das pessoas, para agradar as pessoas, para encher a igreja, estão reformando os cultos, estão criando cultos em que Deus não está mais no centro, mas é o homem que está no centro. Tira-se a adoração a Deus e coloca-se a adoração às pessoas. Então, se as pessoas querem teatro ao invés de pregação,
vamos dar teatro a eles. Se as pessoas querem 50 minutos de música e 10 de pregação, vamos fazer isso. E vai se fazendo um culto em que o homem, o desejo do homem está no centro. É impressionante esta semelhança. As mudanças que Acais fez ali no templo não eram para agradar o Senhor, era para agradar o poder político, o rei da Assíria. Hoje, as mudanças que são feitas no culto dificilmente são porque os líderes perceberam que o culto está distante da Bíblia, então vamos fazer mudanças para nós nos aproximarmos da Bíblia. Geralmente a questão é pragmática. A questão é, vamos mudar o nosso culto para que as pessoas sejam agradadas e para que esta igreja tenha mais pessoas. O conteúdo, a princípio, parece o mesmo, mas a forma é totalmente diferente. Então, é teatro ao invés de pregação, é psicologia ao invés de doutrina, é motivação ao invés de confrontação de pecados, é melodia ao invés de letra. Valoriza-se muito a melodia das músicas, mas pouco se presta atenção naquilo que está sendo cantado. É o audiovisual ao invés da profundidade bíblica. Nós temos aí muitas igrejas recheadas de tecnologia. É uma extensão tecnológica de 1 quilômetro, com uma profundidade de 1 centímetro na pregação. É riso e stand-up ao invés do choro do arrependimento. Nós temos no passado pregações em que as pessoas choravam de arrependimento diante do Senhor. Um sermão que entrou para a história foi de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a descrição desse sermão é que as pessoas se agarraram nas colunas, temendo cair no inferno. As pessoas tinham convicção dos seus pecados. Hoje há igrejas que fazem verdadeiros shows humorísticos para as pessoas darem risada. É sacrifício financeiro ao invés do sacrifício de vida. É mensagem para massagear egos ao invés de palavra para mortificar a carne, mortificar os pecados. O rei Acás quis este culto mais moderno, com um altar talvez mais bonito, mais bem elaborado, porque de fato as linhas arquitetônicas do templo, elas eram simples. Deus sempre optou pela simplicidade, mas este altar mais sofisticado, meus irmãos, jogou por terra a fidelidade ao Senhor, aquilo que Deus havia ordenado. E boa parte do povo evangélico dos nossos dias tem ido pelo mesmo caminho. Em nome da inovação e da popularidade, tem jogado o que é mais precioso no lixo, a fidelidade à palavra de Deus. Este foi o terceiro grande pecado do rei Acás, a profanação do culto ao Senhor. Concluindo, Acás então é considerado por muitos como o pior rei de Judá, e ele cometeu esses 3 grandes pecados. Idolatria, ao ponto de sacrificar o filho ao deus Moloque, um deus imaginário de prosperidade. Falta de confiança em Deus, correu para o rei inimigo, chamando de Senhor e Pai. E profanação, substituindo o altar de Deus por um altar pagão e reformando o templo por causa do rei da Síria. Você reparou que estes 3 pecados têm algo em comum? Há um padrão aqui que passa por estes 3 pecados? Não sei se você percebeu, mas os 3 pecados que Acás cometeu foram pecados em que ele cometeu não olhando para o seu povo e nem olhando para a vontade de Deus, mas olhando para fora. Olhando para fora. Na idolatria, ele copiou o culto a Moloque e aos deuses de prosperidade, olhando para fora. Na falta de confiança, ele correu para fora. Ele foi buscar ajuda no rei da Assíria. E na profanação, ele copiou um culto de fora. Ele copiou um altar assírio. Essa tendência do povo de Deus de ficar olhando para fora e copiando as coisas de fora se chama mundanismo. Mundanismo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Este é um pecado que tem assolado a cristandade, meus irmãos, que tem assolado o povo de Deus. E quando é que crentes se tornam mundanos?
quando nós tiramos os olhos do Senhor e os olhos da palavra de Deus e passamos a copiar o estilo de vida, o culto, o jeito daqueles que não são discípulos de Cristo, daqueles que não temem a Deus. E começamos a copiar essas coisas. Quando é que um crente é mundano? Quando ele para de ouvir a palavra de Deus e passa a ouvir a voz do mundo. Então, não tem problema eu assistir filmes ou vídeos imorais, porque o mundo faz essas coisas. Não tem problema eu ter um namoro indecente e imoral, porque todos os jovens estão fazendo isso. Não tem problema eu frequentar bailes, festas sensuais, baladas, com todo tipo de substâncias proibidas por Deus, porque todo mundo faz isso. Não tem problema eu fazer alguma pequena desonestidade, por exemplo, comprar sem nota, consumir produtos piratas, usar a senha do aplicativo de outra pessoa, burlar o imposto de renda, o relógio de ponto, o relógio de água, o relógio de luz, porque afinal, pastor, todo mundo faz essas coisas. Não tem problema eu me vestir sensualmente, expor meu corpo aos olhos das pessoas, virtualmente ou presencialmente. Todas as mulheres fazem isso, e homens também. Não tem problema eu colar na prova, ou usar uma mentirinha com os meus colegas, com os meus professores, falando agora para crianças e pré-adolescentes. Todo mundo faz. Não tem problema eu me exibir um pouco, ostentar um pouco na vida social, na vida real ou nas redes sociais. Todo mundo faz isso, pastor. E nós passaremos a noite aqui dando exemplos de coisas que os crentes fazem, não porque viram na Bíblia, mas porque estão com os olhos nas coisas do mundo, estão cobiçando as coisas do mundo, o jeito de vida das pessoas do mundo. E meus irmãos, discípulos de Cristo têm que ser diferentes. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa vida, o nosso jeito, as nossas palavras, a nossa forma de falar e de pensar tem que trazer diferença. E as pessoas no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança, têm que olhar para você e desconfiar que você é crente. E fazer aquela pergunta clássica: ei, você é crente, não é? Porque vem diferença na tua vida. O fato é que os crentes hoje, em nome de uma modernidade, querem se parecer cada vez mais com as pessoas no mundo. E assim, nós deixamos de ser sal. E disse nosso Redentor que o sal, quando perde o seu sabor e se torna insípido, para nada mais presta, senão lançado fora a ser pisado pelos homens. Era assim que eles endureciam a terra, jogando sal para que ela ficasse dura. E Jesus nos disse que se nós perdermos o nosso sabor, a nossa diferença, nós não servimos para mais nada. Se a luz, ela não iluminar mais, ela também não serve para nada. Então, meus irmãos, nós pregamos com palavras e sem palavras também a partir do nosso testemunho. Diz a palavra que nós devemos viver de tal forma que os homens, os gentios, as pessoas que não são crentes, olhem para nós e glorifiquem ao nosso Pai Celeste. Quando eu regulo a minha vida na base do todo mundo faz, ao invés de Deus quer que eu faça desta forma, é que eu deixei de ser discípulo de Cristo e virei alguém mundano, seguindo a regra do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A palavra nos diz também, em Gálatas 5:24, que o crente crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Romanos 12, não vos conformeis com este século. O crente não toma a forma deste mundo, mas pelo contrário, ele é transformado pela renovação da sua mente, porque a sua mente agora é a mente de Cristo. E esta renovação da sua mente de dentro para fora muda tudo. Muda a forma de falar, forma de se comportar, forma de vestir, muda tudo. Um coração alegre aformoseia o rosto, diz Provérbios. E o crente, a partir desta metamorfose, dessa transformação espiritual, todo o seu exterior
é transformado. Mas, meus irmãos, matar o mundanismo é matar a nós próprios, é matar os nossos desejos, que ainda são pecaminosos, as nossas vontades, que ainda são pecaminosas, é matar um pouco de nós. E é para isso que Deus nos chama, para que nós tomemos, ele disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é morrer para nós próprios, meus irmãos. Quando nós nos apercebermos de que nós morremos para o mundo, e morremos para as concupiscências do mundo, e morremos para a carne, aí nós viveremos para Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Então, na dúvida entre a tua vontade e a vontade de Deus, fique com a vontade de Deus, negue a si próprio, tome a cruz de Cristo e siga a Cristo. Quando a Bíblia diz que nós devemos, então, negarmos a nós próprios, isso é dolorido, meus irmãos. Não pense que será fácil, porque nós temos as nossas vontades. A nossa vontade diz, o meu reino, seja feita a minha vontade, que venha o meu reino. É isso que o eu diz. Mas o crente verdadeiro diz, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Nós negamos os nossos desejos por amor a Cristo. Isso dói muitas vezes, mas é por amor a Cristo. Esse processo de mortificação é para que nós agrademos ao Senhor. E um dia, meus irmãos, nós seremos galardoados e recompensados. Já em vida nós o somos, ao recebermos a paz que excede a todo entendimento, a alegria indizível de que diz o apóstolo Pedro. Em vida nós já recebemos todas as bênçãos espirituais, mas é necessário que nós sejamos discípulos autênticos do nosso Redentor. Deixemos de ficar copiando as coisas do mundo e nos aprofundemos na palavra, para que nós copiemos as coisas do povo de Deus, para que nós andemos nos mandamentos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. O rei Acas, então, meus irmãos, eu me arrisco a dizer, o rei mais mundano que Judá já viu. Porque nessas 3 ocasiões, nesses 3 grandes pecados, ele olhou para fora, ele copiou as outras nações, na sua idolatria, na sua confiança bélica e na sua profanação. Era um rei mundano. Note, um rei do povo de Deus. Nós estamos no povo de Deus e que Deus nos livre de nós sermos crentes mundanos, que nós sejamos de fato verdadeiros discípulos de Cristo, que as pessoas olhem para nós e percebam que nós seguimos ao nosso Redentor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.